o sofá pela janela, né? Ah, não, mas se você reconhece o Papa como então você tem que obedecer. Há pouco tempo nós tivemos gente falando isso, né? Você reconhece o Papa, então tem que obedecer, meu filho, porque é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja, mas é também a autoridade da outra igreja. Então tudo que ele está falando hoje em dia é doutrina da outra igreja, e eu não sou obrigado de maneira nenhuma a obedecer. Quem deve obedecer? O Papa não excomungou a fraternidade. Muito menos o cardeal Vitor Fernandes. Foi a fraternidade própria que se excomungou ao sagrar os bispos ou consentir com a sagração dos bispos sem o mandato pontifício e especialmente contra a vontade do Papa. Contra 3 advertências que ele ou a Santa Sé já haviam dado nesses últimos meses. Roma agora bateu o martelo sobre todas as ambiguidades sobre o status canônico da fraternidade. É claro que agora ela considera a fraternidade como um cisma formal, igual ao cisma ortodoxo ou qualquer outro. O discurso que tem se espalhado é que a igreja agora teria excomungado todos os fiéis que concordam com a fraternidade, incluindo seus padres. Bom, não é tão simples assim. Isso se dá porque existem 2 camadas de excomunhão agora. Existe a excomunhão que aconteceu naquele dia, no dia 1º de julho, agora, pelo próprio fato da sagração, na qual incorreram os 6 bispos, e também o fato desta sagração ter ocorrido consolidou, segundo a Santa Sé, o cisma da fraternidade, no qual qualquer pessoa pode participar formalmente ao concordar e aderir às posições da fraternidade, sabendo que a Igreja já as condenou. Do mesmo modo que se eu hoje deixar a Igreja Católica e começar a frequentar a Igreja Ortodoxa e concordar com as atitudes deles, de que, por exemplo, Roma apostatou há 1000 anos atrás, eu ficaria excomungado automaticamente por ter me tornado cismático. Igualmente, Roma agora considera a fraternidade um cisma, e se alguém formalmente aderir à fraternidade, também fica excomungado. Alguns, é claro, poderiam dizer que é injusta na medida que a igreja não toma essa mesma punição, essa mesma censura contra aqueles hereges como os bispos alemães, os chineses e tal. Mas é claro, o princípio básico existe, de que 2 errados não fazem um certo. Dizer que não foi tão justo assim, na medida que Roma não toma atitude contra eles, pode até fazer sentido, mas dizer que foi injusto em si mesmo, não foi. O Papa avisou, acho que umas 3 vezes. E também existe essa tese absurda de que para uma pessoa ficar excomungada realmente, ela precisa quase que concordar com a própria excomunhão, como se para eu ser excomungado, eu precisasse não apenas cometer um ato que incorre em excomunhão automática e o Papa declarar que essa excomunhão automática se aplicou ao meu caso, mas sim que eu preciso realmente assumir que eu fui mesmo excomungado justamente pelo ato que eu fiz, eu mereci ser excomungado, eu estou excomungado e eu não me arrependo. É claro que não. Todos os excomungados na história da igreja achavam que estavam certos. Todos os excomungados e cismáticos acreditavam que era a igreja verdadeira que estava errada. Se você perguntar para algum apologeta ortodoxo, ele vai dizer que Roma apostatou 1000 anos atrás e que nós que somos os cismáticos, nós que somos uma falsa igreja, e que eles que são a igreja verdadeira, eles que guardam a tradição e o dogma. Os ortodoxos são os primeiros tradicionalistas. Depois, os protestantes, os reformadores, eles acreditavam que eles estavam trazendo a igreja para o verdadeiro evangelho. Eles estavam restaurando na igreja a adesão ao verdadeiro evangelho. A fraternidade, segundo eles mesmos disseram, na hora que se pergunta se tem um mandato pontifício durante o rito, eles começaram a ler e começaram a falar sobre as tradições, sem explicar muito bem o que são essas tradições que eles estão guardando. São sempre termos muito vagos. Abetis mandatum apostolicum. C'est l'Église catholique et romaine, toujours fidèle aux saintes It is the Catholic and Roman Church. São sempre termos muito vagos, como eu disse, o evangelho, a tradição, as tradições, não tem muito peso. O que isso quer dizer? Não é muito explicado. Roma apostatou há 1000 anos atrás. Roma apostatou há 60 anos atrás. Qual a diferença? Mas eles atacaram o papado em si mesmo. Nós atacamos o Papa apenas.
Isso é um absurdo. Roma não pode apostatar. A tendência teológica da fraternidade é de se aproximar muito às heresias jansenistas, por exemplo, às vezes donatistas, e algo semelhante aos franciscanos espirituais, que também tinham essa tese de que existiam duas igrejas, uma igreja imaculada, santa e católica de sempre, que guarda a tradição, que se manifesta visivelmente naquele grupo exclusivo, aquela seita, e o resto é da igreja apóstata, pervertida, perdida, que não é a igreja católica, que também é visível. E dizer que o Papa, ao ser um pecador, ao cometer atos que aparentemente parecem ser apóstatas, porque eles vão dizer, e a bispa anglicana, e a bênção do gelo, e o encontro de Assis, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, que por tais coisas o Papa poderia, ou também pela própria vida do Papa, pelo Papa ser um pecador, como no escândalo medieval do Papa Alexandre VI, que teve vários filhos. Por essas coisas, eles vão dizer, o Papa e o alto clero, eles pertencem àquele grupo separado que não é a Igreja Católica. Eles são cismáticos, eles são apóstatas, perderam a fé e, portanto, já não são mais a autoridade sobre nós. Se eu não me engano, o Papa, na época dos jansenistas, condenou uma das proposições deles, que é a seguinte frase: o medo de uma excomunhão injusta não pode nos impedir de agir como devemos. Exatamente o que eles dizem hoje. Leitura da bula Unigenitus, condenação dos erros de Pascácio, pelo Papa Clemente XI, em 1713. Proposição condenada número 91. O medo de uma excomunhão injusta nunca deve nos impedir de cumprir nosso dever. Nunca nos separamos da Igreja, mesmo quando pela maldade dos homens parecemos expulsos dela, desde que estejamos ligados a Deus, a Jesus Cristo e à própria Igreja pela caridade. Fecha aspas. Também disse Pascácio no artigo 92, abre aspas, sofrer em paz uma excomunhão e um anátema injusto, em vez de trair a verdade, é imitar São Paulo, longe de se rebelar contra a autoridade ou de destruir a unidade. Fecha aspas. O Santo Padre o Papa, nesta bula, escreve, abre aspas, declaro e condeno como falso, capcioso, maldoso, ofensivo aos ouvidos piedosos, escandaloso, pernicioso, temerário, prejudicial à Igreja e sua prática, insultando não só a Igreja, mas também os poderes seculares, sedicioso, ímpio, blasfemo, suspeito de heresia e cheirando a própria heresia, e além disso, favorecendo hereges e heresias e também cismas, errôneos, próximos de heresia, muitas vezes condenados e finalmente heréticos, renovando claramente muitas heresias respectivamente e principalmente aquelas que estão contidas no infame Pressuposições de Jansen e, de fato, aceitas no sentido em que foram condenadas. Mas agora Roma bateu o martelo, está definido, e nós, com certeza, poderíamos e devemos prosseguir, seguir adiante, como até o próprio Papa disse antes de afirmar que ele faria um último apelo de última hora, dramático, para a fraternidade não sagrar os bispos. Precisamos seguir em frente. Ainda, é claro, existe uma crise na Igreja, e ela precisa ser reparada. Nós não podemos solucionar a crise fora da Igreja, nos separando da Igreja, desobedecendo o Romano Pontífice, onde ele tem autoridade. É, de fato, da fé católica que o Papa tem jurisdição direta e imediata para cada fiel. Não é desobedecendo o Papa, onde ele tem autoridade legítima, que nós solucionaremos a crise. Mas há uma crise. Precisamos fundar um movimento. Uma coisa com o objetivo de restaurar a Igreja, dentro da Igreja. Isso já foi tentado, muito tentado por muitos, mas é necessária uma consolidação, uma unificação, uma incorporação. Muitos acham que a solução para a crise litúrgica, por exemplo, seria simplesmente abolir a missa nova e impor a missa tridentina sobre todas as paróquias, capelas e catedrais em todo o mundo. Isso é com certeza inviável. O Papa Bento XVI envisionava aquilo que ele chamava de reforma da reforma. Geralmente se manifesta em incorporar os elementos de maioria, em maior parte, do rito tradicional na missa nova. Seria muito bom o Papa poder promulgar um novo rito em que ele faz uma mesclagem de tudo que há de bom no rito tradicional e tudo que há de novo e bom no rito novo.
Por exemplo, muitos elogiam a grande ênfase nas leituras da Sagrada Escritura de forma mais completa que existe no Rito Novo. Eu, particularmente, acho que deveria restaurar a oração da Sexta-feira Santa, aquela que só sabem os que sabem, né? Não vou falar aqui. Mas eu tenho esperança, creio que há muito o que se possa fazer na igreja, permanecendo dentro da igreja sempre. E uma última coisa, eu acho que a internet tem a tendência de tirar o pior de nós, na maioria das vezes. Eu percebo especialmente que os tradicionalistas, depois das excomunhões, começaram a falar umas coisas que eu nunca vi eles falando antes, de certos caráteres baixos mesmo. Até mesmo em comentários de vídeos meus, umas coisas terríveis, especialmente a respeito do Papa. Eu recomendaria dizer, esses algoritmos, especialmente do YouTube e redes sociais, não são necessariamente feitos para que você receba conteúdos que vão te entreter. O objetivo nem sempre é o seu entretenimento em si, mas sim o seu engajamento. Produzir em você emoções fortes, que muitas vezes não necessariamente são de entretenimento ou de contentamento, mas sim, frequentemente, eles pretendem induzir em você sensações de raiva. Às vezes, você é mostrado conteúdos que você sabe que você não vai gostar, que vão te deixar bravo. Eu não quero ninguém pecando nos comentários do meu vídeo, odiando uns aos outros. Então, por favor, pense antes de comentar. E, se você tem uma quedinha pelo tradicionalismo, também pense antes de pensar, porque talvez haja um risco de excomunhão pelos ares. Mas eu falo essas coisas porque no início da minha conversão eu era profundamente tradicionalista. Eu também tinha essa queda pelo tradicionalismo. Eu falava mal do Concílio Vaticano II. A minha conversão que aconteceu no final do ano retrasado, né? Antes de eu ser batizado, acho que alguns meses depois do meu batismo eu comecei a me tornar moderado e cair para o continuismo. Mas no início eu mesmo era muito tradicionalista. Eu falava, não abertamente, porque eu não usava redes sociais, mas eu criticava muito as ações dos papas, atacava o concílio, dizia que ele era... Às vezes eu chegava até ao ponto de dizer que ele era formalmente herético. Creio que eu mesmo já tenho até justificado a invalidade da excomunhão de Marcel Lefebvre e dos primeiros bispos. Agora, eu exorto a todos que, ainda que por nenhuma coisa, senão pelo medo da excomunhão, ainda que você creia que seja uma excomunhão injusta, reconsidere a posição lefevrista. Ainda que seja por nada, senão pelo medo de uma excomunhão injusta, reconsiderem a posição lefevrista. Porque aderir formalmente pode te tornar excomungado, e isso é uma coisa seríssima. Um excomungado está cortado da comunhão do corpo de Cristo. Na Idade Média, por exemplo, um excomungado por heresia, porque heresia era crime no Estado, aquele que era excomungado e depois imediatamente preso. A excomunhão é uma coisa séria. Aquele que está excomungado é considerado como qualquer outro fora da igreja. Quem está fora da igreja? Estão fora da igreja os ateus, os pagãos, os outros cismáticos, os protestantes, os muçulmanos, os judeus, todos eles. Todos eles estão fora da igreja. E você, se estiver excomungado, fica como eles. É uma coisa séria. Muitas pessoas tratam a excomunhão como se fosse um nada. Como eu vi uma pessoa preocupar-se com o materialismo a respeito da excomunhão. Como se a excomunhão fosse um mero decreto jurídico. Ela não é. Na verdade, a primeira excomunhão está na Sagrada Escritura. Deixa eu mostrar. São Paulo excomunga um homem incestuoso. 1 Coríntios capítulo 5. Escândalos dados por alguns fiéis. Ouve-se constantemente dizer... Deixa eu ver. Ouve-se constantemente dizer que há entre vós fornicação e tal fornicação, qual nem ainda entre os gentios, tanto que chega a haver um que abusa da mulher do seu próprio pai, e andais inchados de orgulho, e não tivestes antes pesar, para que fosse tirado dentre vós quem fez tal maldade,
Quanto a mim, embora ausente de corpo, mas presente com o espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que assim procedeu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, com o poder do Senhor Jesus, seja o tal entregue a Satanás para a destruição de seu corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Existe um rito medieval de excomunhão bem semelhante a esse, em que o bispo supostamente carrega umas velas e joga as velas no chão junto com todos os presentes na hora de decretar a excomunhão de alguém. Essa é uma excomunhão solene, uma cerimônia de excomunhão por anátema, que é diferente de uma excomunhão lata sententia, na qual incorreram os bispos. A excomunhão é séria, ela tem graves consequências espirituais. Um excomungado não pode receber nenhum sacramento. Aliás, não por causa da excomunhão em si, mas em virtude da perda de faculdades pelo cisma, a Igreja já decretou que a fraternidade não tem mais a capacidade, no caso, os seus sacerdotes não têm mais a capacidade de validamente absolver pecados na confissão, nem de presidir matrimônios. Ou seja, se você se casar na fraternidade, você não está casado. Também, se você se confessar, você não é perdoado. O padre pode levantar as mãos, absolver, pronunciar as palavras de absolvição e você não fica perdoado. Por quê? Porque eles perderam as faculdades. É necessário para o sacerdote ter as faculdades jurídicas para a validade desses dois sacramentos, matrimônio e confissão. Ainda que pareça haver contradição entre o Concílio Vaticano II e a tradição e os documentos dos papas anteriores, como quanto à cura, os sílabos e diversas coisas, eu mesmo admito, parece haver contradição, é muito difícil aplicar a hermenêutica da continuidade, mas eu não arriscaria a minha alma sob o meu próprio juízo estar certo. Eu não arriscaria fazer confissões inválidas por anos a seguir, a partir de agora, baseado no meu próprio juízo. Eu postei na comunidade do YouTube agora uma frase de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, nos seus exercícios espirituais, sobre sentir com a igreja, em que ele fala que ainda que ele veja algo como branco, ele acreditaria o branco ser preto se a igreja assim o dissesse. Tenhamos essa fé na igreja que é perdida tanto pelos tradicionalistas quanto pelos progressistas. E agora, foquemos agora nos progressistas.